O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, hoje estamos encerrando a 3ª Conferência Nacional do CARES, e que você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, talvez esteja se perguntando, mas o que é o CARES? O CARES é um serviço de comunhão que o então Papa Francisco criou para a corrente de graça. A corrente de graça é toda a luz que desce do Espírito Santo sobre a igreja do mundo inteiro. E, portanto, nós estivemos numa reunião em âmbito nacional, reunindo várias expressões desta corrente de graça. Só vou citar aqui para vocês terem noção do que se trata num país continental como é o nosso. Se trata a corrente de graça de 1.629 grupos de oração, nos disse o Vinícius Simões, que é o presidente da RCC do Brasil atualmente. 1.629 grupos de oração. 821 novas comunidades, nos disse o Ítalo Fazanella, que é o coordenador das novas comunidades em âmbito nacional. Algumas delas, inclusive, com direito pontifício, quer dizer, que extrapolou o nosso país e foi para outros países, outros continentes. Depois nós temos 10 institutos, temos cerca de 100 escolas de evangelização, temos padres, cantores, pregadores, leigos, pregadores, meios de comunicação, influencers digitais,
E não sei se não esqueci alguém aí, né? Mas é uma multidão de pessoas que fazem parte dessa linda igreja, que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre ela, que receberam a luz de Deus, do Espírito Santo, e são reconhecidas como corrente de graças. Hoje, nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, exatamente no dia 9 de novembro do ano 318. Mais de 1700 anos foi dedicada a Basílica de São João do Latrão. É a primeira das igrejas. É verdade que quando a gente pesquisa na história, até se fala da existência de uma igreja na Síria, no ano 233, que depois deixou de existir, devido a uma invasão dos persas, no ano 256. É a única informação histórica que temos da existência de um templo antes da Basílica de São João do Latrão. Pasmem, então, queridos irmãos, e aqui é algo muito interessante, que por mais de 150 anos, a igreja se reunia nas casas. Por mais de 150 anos. Aquilo que a gente ouve nos Atos dos Apóstolos, partiam o pão pelas casas, era literalmente nas casas. As pessoas se reuniam. Eu posso imaginar que quem tinha a casa um pouco mais espaçosa, recebia a reunião, vinham, partilhavam a vida, os alimentos. Ali se celebrava a Eucaristia, a fração do pão, e isso foi por um longo período. Não é por acaso que é um dos períodos brilhantes da igreja, a igreja primitiva e os primeiros passos dela, que se dá numa comunhão tão intensa, porque uma vitalidade ali, onde os vizinhos se conhecem, onde se partilha a vida, onde se recebe a alegria, mas também as dificuldades, tudo é partilhado e tudo iluminado pela palavra de Deus, pelo testemunho dos apóstolos. Mas hoje nós celebramos a Basílica de Roma. A Basílica São João do Latrão é uma das 4 basílicas maiores. Só existem 4 basílicas maiores no mundo, e estão todas em Roma. São João do Latrão, Vaticano, São Pedro do Vaticano, Santa Maria Maior e São Paulo, fora dos muros. Alguém poderia perguntar, mas a Basílica do Santo Sepulcro de Jerusalém, a Basílica, portanto, Basílica menor, se não é maior? Sim, é uma igreja de uma importância imensa na história do cristianismo, mas é uma basílica menor. E esta Basílica de São João do Latrão, ela é a mãe e cabeça de todas as igrejas de Roma e do mundo. Portanto, podemos concluir que hoje, por nós estarmos celebrando a igreja mãe e igreja cabeça, nós estamos celebrando a igreja no mundo inteiro. E, portanto, estamos celebrando também este templo que nos acolhe no dia de hoje. E quando a gente fala de igreja, logo a gente se remete à imagem do templo, mas a igreja, ela, antes de ser templo, como eu falei, por 150 anos se reuniu nas casas, a igreja é a comunidade viva. Santo Agostinho dizia, o templo é a casa de oração. A igreja somos nós que nos reunimos, que vivemos aquilo que Deus nos dá a chegar por meio dela. E eu quero convidar você. Eu não sei se você já teve, ao longo dos últimos tempos, ou quem sabe até da vida,
a oportunidade de agradecer a Deus pela igreja. Quero convidar você a fazer isso. Já imaginou que da igreja nós recebemos os ritos, recebemos a liturgia, recebemos os concílios, recebemos os santos, recebemos a palavra de Deus, recebemos um Cristo estendido nos séculos, porque é isto a igreja. A presença da igreja é a presença de Cristo prolongada nos séculos. Mas, vamos trazer para pertinho de nós, foi a igreja que abençoou os nossos pais e matrimônio. Foi a igreja que nos fez filhos de Deus pelo batismo. Foi a igreja que nos alimenta, é a igreja que nos alimenta com o corpo e o sangue do Senhor, que derrama sobre nós o Espírito Santo. É a igreja que faz daqueles que se apresentam diante do altar um só corpo, porque os faz uma família, um lar. É a igreja que transforma nós, homens frágeis, em ministros, em sacerdotes. É a igreja que nos acompanha, que perdoa nossos pecados. E é a igreja que vai nos dar o último adeus, que vai nos preparar para o encontro com Deus. Portanto, se o nosso coração não exulta de alegria por esta igreja que recebemos gratuitamente de Deus, é um órgão parado, é um órgão apagado. Nossa língua precisa cantar, louvar esta igreja, ou então que se colhe o céu da boca. Pois bem, hoje nós celebramos a igreja, essa linda casa de Deus que se estende por toda a terra. Como eu disse, a Basílica de São João do Latrão foi dedicada no dia 9 de novembro e ela foi construída ali onde é hoje. É claro que você que conhece a Basílica de São João do Latrão, não é exatamente aquela que está hoje, porque ao longo dos séculos, as edificações necessitam de transformações, de reformas, de reconstruções, e ocorreu também com a Basílica São João do Latrão. Ali, o Papa residiu por mais de 1000 anos, por mais de 1000 anos, antes da existência do São Pedro do Vaticano, onde se torna a residência oficial do Papa. É ali que se viveu muitos concílios ecumênicos, momentos decisivos na história da igreja, e é, portanto, aquela igreja considerada por ser a primeira, a mãe de todas as igrejas do mundo. O Santo Evangelho que nós ouvimos no dia de hoje fala de Jesus que vai ao templo. Estamos no início do Evangelho de João. Até então, tivemos o casamento, Caná da Galileia, e ali é celebrada a aliança. O povo de Israel tem dois eixos importantíssimos que os guiam, que os conduz: a aliança e o templo. Com o casamento em Caná da Galileia, se reafirma a aliança, esse esposalício da humanidade de Israel, da nova igreja, com Deus. E, imediatamente, nós temos essa passagem do templo. Jesus que chega ao templo. Eu quero que vocês observem algo muito bonito. Chegando no templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas. Eu penso que você, do mesmo modo que eu, enquanto escutava a proclamação do Evangelho, a gente já vai percorrendo, vai formando cenas, imagens daquilo que pode, quer dizer, daquilo que ocorreu, da forma como a gente pode imaginar esse episódio de Jesus no templo.
Jesus que fez um chicote de cordas. Você consegue imaginar ele com um chicote na mão? Chegou no templo e expulsou todos, junto com as ovelhas, mas não está escrito em lugar nenhum que Jesus deu uma chicotada em alguém. Isso é um primeiro ponto, muito importante, nem mesmo até nos animais que ali estavam. Então fez um chicote, expulsou todos, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Preste atenção, tem algo aqui que vocês vão se surpreender. Então, expulsou todos, as ovelhas, os bois, espalhou as moedas, porque quem vinha de longe, vinha trazendo as moedas dos seus povos, e eram consideradas moedas impuras pelos judeus, precisava trocar. Então existia ali casas de câmbio, em que essas moedas de outros povos impuras eram trocadas pelas moedas locais que seriam oferecidas no templo. Então expulsou todos, porém, disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Vocês observem que há uma forma diferente. Expulsou todas, porém aos que vendiam pombas disse. Sabe por que essa forma diferente de tratar os que vendiam pombas? Porque em Levítico 12, 6 a 8, está escrito mais ou menos o seguinte: quando uma mulher vem para a purificação de si e a apresentação de seu filho ao templo, a família oferece um boi, uma ovelha, se não tiver condições. Se for uma família bem pobre, humilde, pode oferecer um par de pombinhas, de rolinhos. Não está escrito em lugar nenhum, mas não é de se maravilhar que de repente José tenha até comprado um par de pombinhas, porque o Evangelho fala, na apresentação de Jesus no templo, que eles ofereceram um par de pombinhas. Então Jesus, por tratar-se de uma oferta dos pobres, ele não age da mesma forma que antes. É interessante, é um detalhe no texto, mas de uma preciosidade muito grande. Diga-se também que o Levítico apresenta no capítulo 14, versículo 22, que esta oferta dos 2 pombinhos era também a oferta levada por aqueles que eram leprosos e que recebiam a graça da cura, ofereciam como forma de resgate. E depois Jesus que diz a todos aqueles que ali estavam: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Jesus está com o chicote na mão. Vamos trazer este santo evangelho para a nossa vida, para as nossas comunidades no dia de hoje. Vamos imaginar a igreja de São João do Latrão, que é mãe de todas as igrejas, portanto, hoje celebramos todas as igrejas do mundo. E nesta imagem de Jesus com o chicote, nós podemos trazer diante de nós toda a igreja do mundo inteiro. E traga a sua igreja, a sua casa, a sua Domus Ecclesia, os 150 anos que reunia no início. Imagina Jesus entrando com um chicotinho de cordas na sua casa, na sua família. Imagina Jesus chegando, você que é membro de uma nova comunidade, com um carisma, uma luz do Espírito Santo, e Jesus chegando
com este chicote, sem bater em ninguém, mas a simples presença dele, com esse chicote de cordas na mão, passando pelas nossas atividades, que a gente sempre deseja que sejam das melhores possíveis, evangelizadoras. Imaginem vocês, agora tem uma provocação, Jesus passando pelas nossas festas de igreja, com esse chicote na mão, com a venda de bebidas alcoólicas. De repente, tão perto, a igreja também com alguma clínica de recuperação, e numa festa vendendo bebidas alcoólicas. Imagine Jesus com o chicote de cordas na mão, com aquelas músicas escandalosas que se escutam em nossas festas. Imagine você, Jesus passando pela nossa igreja, corrigindo. Sabe que eu sou bispo há 7 anos, mas eu poderia perguntar para os padres aqui também. Eu acho que a pior coisa que poderiam dizer de um padre ou de um bispo é dizer assim: olha um bispo dinheirista ali. Meu Deus, se algum dia chegar a dizer de mim, eu prefiro morrer do que ouvir isso, porque é o chicote de Jesus passando por perto e a gente não percebendo. Esse chicote que vem, na verdade, Jesus não bateu em ninguém. Ele não bateu em ninguém porque Deus não bate, mas também porque aquele é um gesto profético que Jesus faz. Assim como Ezequiel, que Deus pede para ele: abra um buraco no muro, saia no final da tarde levando os seus pertences de um exilado na frente de todos, para que todos possam ver esse gesto. Esse gesto de Jesus com o chicote na mão é um gesto profético, que ele precisa atravessar os tempos, todos os lugares. Ele precisa, como eu falei, chegar na nossa comunidade. E por fim, esse Jesus que passa também pertinho de nós com o chicote. Às vezes também nós podemos estar demasiadamente apegados às coisas, aos bens, e ele vai virando estas mesas, expulsando tudo aquilo que precisa expulsar, não porque ele quer fazer outra coisa, a não ser verdadeiramente fazer com que sejamos igreja de verdade, casa de Deus, casa de oração, onde Ele possa viver, como nós ouvimos na segunda leitura. Todos nós somos templos do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.